Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse 27º dia de retiro de Quaresma, o Senhor, nosso Deus, possa nos dar a bênção, possa nos proteger, mas possa também abrir o nosso coração e dar-nos a graça de compreender aquilo que Ele tem a nos falar, aquilo que podemos mudar nesse dia e viver de acordo com a Tua santa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 27º dia do nosso retiro de Quaresma. Nosso tema, somos o lucro do Senhor. E vamos falar sobre a segunda tentação de Jesus no deserto. Nossa palavra vai estar em Filipenses 4, do 10 ao 23. E se você tiver algum testemunho, alguma graça que você já alcançou através do retiro, aqui embaixo da nossa descrição, tem um e-mail para contato, se você puder e quiser, né? Eu alcancei essa graça. Coloque ali. Seria muito importante para nós sabermos e vermos, né, a graça de Deus acontecendo. Cremos que cada dia que nós fazemos aqui, Deus realiza a tua graça, Deus realiza a sua manifestação, Deus realiza a sua vontade em vocês que escutam e assistem e em mim que está falando aqui. Filipenses 4, do 10 ao 23, uma palavra bem cumprida, mas vamos pedir toda a concentração do Senhor para que possamos compreender cada palavra que Ele vai nos dizer. Fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi resflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava oportunidade de mostrá-lo. Não é minha penúria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Contudo, fizeste bem em tomar parte na minha tribulação. Vós que sois de Filipos, bem sabeis como, no início do meu ministério evangélico, quando parti da Macedônia, nenhuma comunidade abriu comigo contas de deve haver, senão vós somente. Já por 2 vezes mandastes para Tessalônica o que me era necessário. Não é o donativo em si que eu procuro, e sim os lucros que vão aumentando a vosso crédito. Recebi tudo em abundância. Estou bem provido, depois que recebi de Epafrodito a vossa oferta. Foi um suave perfume, um sacrifício que Deus aceita com agrado. Em recompensa, o meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Jesus Cristo. A Deus nosso Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Saudai em Jesus Cristo todos os santos. Os irmãos que estão comigo os saúdam. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, São Paulo fala da sua vida como missionário, na sua vida em missão. Ele começa a falar, vocês, né, o povo de Filipos, que me acolheu, que me ajudou, né, que pôs, né, os que vocês tinham para prover a minha missão. Basicamente é isso, de um Deus que nos dá e um Deus que também pede. O que Deus pediu para Paulo? A vida. E Paulo ofertou sua vida. Por isso que ele virou esse missionário. Ofertou desapegado de tudo aquilo que ele sabia, como nós já lemos, ele tinha como conta de esterco. Não valia mais nada para ele, porque o viver era Jesus. E esse povo de Filipos, então, o ajuda, né, com, vamos dizer assim, doação, com dinheiro. Lembrando que as primeiras comunidades, eles repartiam tudo em si. Eles não tinham, eles vendiam tudo e entregavam dinheiro para as comunidades. Eles viviam em comunidades. Então eles não tinham muito. O que eles tinham, eles ajudavam os discípulos, os apóstolos a se manterem,
Assim como você que está vindo ajudar a comunidade de Transfiguração a se manter na missão. Se você ainda não é nosso irmão amigo, né? Fica o convite para se tornar um irmão amigo da comunidade. Aqui na descrição vai estar também o contato para você fazer isso. Que é uma forma de quê? Uma forma de doação. Nós temos 3 formas de ajudar o próximo. Na Bíblia tem os preceitos relacionados ao dinheiro, são o dízimo, a esmola e a oferta. O dízimo é a retribuição a Deus por aquilo que a pessoa arrecadou no seu trabalho. Não é 10%, não tem um valor estipulado. Você dá aquilo que você... Não, esse mês o Senhor proveu na minha vida isso tanto, então eu vou dar isso. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas que não reconhecem que é Deus que provém para ela, mesmo trabalhando. Porque se nós somos o lucro do Senhor, se nós somos uma grande importância, temos um valor muito alto para Deus, que foi derramar o sangue de seu Filho, foi ofertar Jesus por nós, olha só. Por que eu ainda tenho que me prender a um bem material? Se eu creio que tudo posso naquele que me conforta, e Ele não vai deixar faltar nada, porque muitas vezes ainda não tenho coragem de dar um pouco a mais no dízimo, que é uma retribuição, é falar, olha Senhor, esse mês que passou, eu alcancei muitas coisas, passei penúria, mas vou dar esse tanto. O dízimo não é sobra, o dízimo é a primícia, tem que ser o nosso primeiro valor. Você recebe o seu salário, você separa dinheiro para contas, separa o dinheiro para o ranchão, vamos dizer assim, para as compras dos alimentos, e tem aquela sobra. Dízimo não é sobra. O dízimo tem que ser um valor que todo mês você sabe que aquele valor é do dízimo e não é menos. Ele aumenta para mais. Porque se a pessoa for fiel no pouco, Deus vai conceder mais. E nunca vai faltar, porque Deus, Ele é um Pai de bondade. A oferta e a esmola também não podem ser sobra. A oferta é o que você faz nas celebrações, nas missas. É quando você ajuda alguma comunidade, Canção Nova, Divino Oleiro, a Transfiguração. Quando você é um irmão contribuinte de uma comunidade, como aqui na nossa comunidade chama irmão amigo, e nas outras comunidades tem um nome específico. E a esmola é aquele ato de caridade, um ato de piedade, de compaixão, que não é algo que tem que ser feito para que os outros vejam. Então, São Paulo está falando da sua missionaridade, da sua vida como missionário. Ele sabe viver na penúria e também sabe viver na abundância. Para ele não importa o dinheiro. O que importa é ele fazer a vontade de Deus. E ele sabe que Deus vai o levar, vai prover aquilo que for necessário para ele. E nós temos que saber disso. Deus vai prover o que é necessário para nós. Ele é um Pai que nos ama. E Ele não vai nos deixar na mão. Ah, mas Rafael, eu estou passando um tempo de penúria no meu trabalho, não estou desempregado, né? Meu marido, minha mulher também, estamos passando fome. E você já parou para pensar se você, quando você tinha, você ajudava a igreja? Aí você tinha o seu valor do dízimo? Quando você tinha, você sabia usar o dinheiro para também fazer o bem, não para apenas comprar coisas ou pagar contas? E agora Deus te está dando uma oportunidade de viver esse tempo, né, ruim, claro, de dificuldade, mas lembrando do dia de ontem, alegrai-vos sempre no Senhor. E olhando para o São Paulo, tudo posso naquele que me conforta. Nós somos o lucro do Senhor e Deus não vai nos deixar na mão, porque nós somos importantes. E a segunda tentação, a qual Jesus sofre, é quando o demônio o transporta à cidade santa e coloca no ponto mais alto. Olha só como Satanás é astuto e diz: lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. E o que Jesus vai dizer? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo, meus irmãos, ele usa a palavra. Ele sabe porque ele viveu, ele sofreu
tudo aquilo que for vitória de Deus, a Bíblia é a vitória de Deus sobre o mal. Então ele sofreu, ele viveu, cada versículo ele viveu. E por isso que ele usa a palavra contra Jesus, mas Jesus é a palavra. E ele vai querer o quê? Lança Jesus, eu quero ver se realmente tu é Deus. E Jesus poderia falar, eu sou Deus, então não tem problema fazer isso. Mas não, Jesus nos ensina a humildade. Jesus nos ensina a vivermos o temor de Deus. E Jesus nos ensina que se estivermos firmes na palavra, reconhecendo que somos a riqueza de Deus, valorizando todo o sacrifício de Jesus na cruz, todo o sangue de Jesus na cruz por mim, por você, esse preço que Ele pagou, nós vamos ser firmes e não vamos cair na tentação do orgulho, da vanglória de Satanás. Que possamos hoje, meu irmão, ter um conhecimento de que Deus Deus se faz necessitado de nós para alcançar outras pessoas. Deus está me usando para te alcançar. Deus vai te usar para alcançar o outro quando você falar de Deus para aquela pessoa. Quando você agir de caridade para aquela pessoa. Quando você estiver andando na rua e você vê um morador de rua e você não ter apenas 2 pila ali, vamos dizer assim, ou moedinhas, um trocado, não, você vai lá e ajudar com o coração, é tudo que eu tenho, né? É o que eu tenho, sabendo que Deus vai prover. Que possamos nesse dia viver a caridade, viver um desapego no Senhor, porque tudo podemos naquele que nos conforta, e quem nos conforta, quem nos fortalece é Jesus. Senhor, muito pedimos e pouco recebemos, porque às vezes queremos mais do que merecemos. Ensina-nos com a Tua graça o justo equilíbrio na nossa vida espiritual para honrarmos também com as necessidades financeiras da igreja e dos que a ela se dedicam como missionários. Amém. Que nesse dia de hoje, então, possamos viver o desapego, mas podemos viver a caridade. Lembrando que nada pode nos obrigar a fazer loucuras por orgulho, por vanglória. E lembrar que Jesus foi tentado, mas ele venceu a primeira e a segunda tentação e a terceira também. Mas essas duas, a qual a gente já falou, venceu porque ele estava firme na palavra e porque ele sabia que ele era muito importante para Deus como filho, mas que a sua vida valia muito mais do que um se mostrar, do que um orgulho, do que a vanglória humana. Pois Jesus queria fazer e fez a vontade do Pai. Que Deus possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.